Débora Carvalho, formada em Relações Internacionais e Direito, teve seu despertar político enquanto atuava como assessora jurídica da liderança do PSD na Câmara dos Deputados. Sua experiência nos trâmites legislativos e jurídicos levou-a a perceber a importância da política e da presença feminina nos espaços de poder. Especialista em direito eleitoral, é cofundadora do grupo de advogadas Elas Pedem Vista, conselheira do Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e da Cultura e pesquisa liderança feminina na política. Em 2022, concorreu como deputada distrital pelo PSD, ficando como terceira suplente. Hoje atua como assessora especial do PSD e coordenadora estadual do PSD Mulher no Distrito Federal. Débora Carvalho, querida companheira, coordenadora do PSD Mulher no Distrito Federal. Foi candidata, sabe tudo dos poderes de Brasília, do parlamento, do executivo, do judiciário. É uma luz para nós em Brasília, no Distrito Federal. Débora, o PSD Mulher está colhendo depoimentos de viva voz daquelas companheiras que dão vida ao PSD Mulher nos estados e no Distrito Federal, onde você é a responsável. Você entrou, como diz aí na gíria, chegou chegando, porque você conquistou todo mundo. Você é muito querida e nós esperamos muito de você. Você está sempre junto. É uma companheira que sempre muito forte, muito esclarecida, responde sempre sim às necessidades e às tarefas do PSD Mulher Nacional. Portanto, saiba que você é muito querida. Nós estamos recolhendo depoimentos para os anais do partido. Você vai dizer de própria voz a sua história, os seus sonhos, os seus trabalhos. E tenha certeza, nós estamos muito felizes de tê-la como coordenadora no Distrito Federal do PSD Mulher e agora queremos saber tudo sobre você. Minha companheira do PSD Mulher Nacional, Ivani Bosco, vai fazer a saudação dela a você. Olá, Débora. Que prazer vê-la. Fazia tempo que a gente não se via. A Débora é a minha companhia todas as vezes que eu vou a Brasília. A gente se encontra e convive um pouco, troca ideias. A gente ficou muito próxima quando da sua candidatura aí em Brasília e o contato só tende a crescer. Você é uma pessoa especial e a gente já consegue até conviver em outras áreas sem ser o PSD e o PSD Mulher. Eu encontro sempre com a Débora na Câmara Federal, na nossa liderança. Ela é muito querida lá, importante figura dentro da liderança do partido. Então, Débora, é uma felicidade para a gente ter você junto a nós. Como a Alda perguntou, a gente quer saber de você, da sua história, para todas as pessoas que nos seguem e nos ouvem poderem compartilhar da sua linda história. Vamos falar? Uau, depois dessas palavras eu confesso que meu coração ele se emociona. Vocês duas são figuras políticas muito importantes na minha caminhada, são verdadeiras mestras, às quais eu honro e agradeço imensamente a oportunidade de poder caminhar junto, né? A Alda diz aí sobre a luz, eu digo que vocês de fato iluminam a minha caminhada e tornam mais leve, né? Essas andanças políticas que exigem tanta presença, tanta determinação e muita cuca no lance, eu costumo dizer. Eu agradeço imensamente o convite, o PSD, ele faz parte da minha história, é um partido que de fato ocupa um lugar muito especial no meu coração. À época da fundação do partido, por intermédio de uma amiga, eu fiquei sabendo de um processo seletivo que estava acontecendo sobre um partido que possivelmente iria surgir. Eu acreditei no projeto, trabalhei de maneira voluntária durante alguns meses, até que se solidificou esse projeto
PSD nasceu, e eu tive a alegria de me candidatar nesse processo seletivo e passar e adentrar o time técnico jurídico da liderança. A partir daí eu ocupei vários cargos, entrei no PSD na área específica de tributário, cuidava ali das medidas provisórias e fui evoluindo a cada dia, me especializei em direito eleitoral, acabei auxiliando a formação de um núcleo de direito eleitoral dentro da liderança do PSD. Então, quando eu olho assim para trás a minha história, eu sinto muito orgulho, e não só da minha caminhada, mas também da caminhada do PSD, né, que hoje também se consolida como um dos maiores partidos do Brasil. Sou muito grata por essa oportunidade. Ô, Débora, me conte um pouco como foi o processo da sua candidatura. Você foi candidata em 2020, pela primeira vez na vida. Eu gostaria de saber como foi essa experiência para você. Olha, Alda, eu costumo dizer que essa minha relação com a política, eu acho que ela estava escrita nas estrelas, assim. Como eu disse, a minha relação com o PSD, ela se iniciou de maneira muito profissional, né, como advogada e assessora jurídica da liderança. E a partir daí, de dentro do Congresso Nacional, eu pude aprender um pouquinho sobre os trâmites, tanto no legislativo quanto na área jurídica, né, que permeia aí a elaboração de leis e de políticas públicas. Ao mesmo tempo que eu estava participando da discussão de grandes matérias de relevância nacional, eu senti um incômodo muito forte de ver o número reduzido de mulheres que se faziam presente ali naquelas mesas de discussão. Paralelo a isso, eu comecei a ter um despertar muito forte na defesa de mais mulheres na política, né? Então, acabei me envolvendo com movimentos sociais, movimentos de mulheres, e eu acho que o despertar político ele foi inevitável, assim. Eu passei por algumas experiências pessoais que me revestiram de coragem e me deram a percepção sobre a urgência da vida mesmo, sobre a urgência da gente viver com propósito e devolver um servir mais efetivo, assim, para a sociedade. Então, de maneira muito corajosa, eu digo para todas as mulheres que estão me escutando agora, em 2022 eu abracei o desafio de me candidatar para deputada distrital. Eu já carregava aí a bagagem da experiência de 10 anos dentro do Congresso Nacional, também a experiência de acompanhar algumas campanhas eleitorais na modalidade consultiva, já que eu me especializei em direito eleitoral, mas ser candidata foi, assim, realmente a minha estreia, e eu posso afirmar que é um desafio muito grande, mas que de fato transformou a minha vida, e não tem como você entrar numa campanha eleitoral e sair da mesma forma, né? Eu me lembro de ver você em estúdios de rádio. Acho que você fez grande e bom uso dessa ferramenta. Eu pergunto a você, qual foi o maior desafio, a pior ou a mais difícil pergunta que lhe fizeram nos estúdios, ao vivo, que você teve que encarar e responder durante a campanha? Alda, a campanha feminina, eu acho que eles não nos poupam muito, né, de todos os desafios. Assim, quando eu bati literalmente nas portas das rádios, deixo esse registro para dizer que nada cai do céu, eu realmente escrevi a minha história, fui pedindo de porta em porta uma oportunidade. E aí surgiu o meu primeiro programa de rádio, que era na rádio de maior audiência do Distrito Federal. Agora imaginem, eu que sempre fui bastidor, né? Sempre tive uma vida pessoal muito discreta, nos meus momentos acabei ali me colocando à disposição da vida pública em uma estreia onde eu sabia que eu ia ser ouvida por grande parte da população do Distrito Federal. Então, o frio na barriga foi inevitável como um desafio novo de qualquer pessoa, né? Mas eu me agarrei muito na minha vontade de me fazer conhecida, né? De trazer ali para a população do Distrito Federal um novo nome, né? Uma nova forma de se falar de política
de trazer, de fato, uma qualificação e uma humanização política. Então, eu me joguei de corpo, alma e coração. E depois desse primeiro programa de rádio, eu acabei fazendo mais 3. Então, foram 4 programas de rádio. No quarto, eu já estava um pouco mais tranquila, mas as perguntas foram inúmeras, né? Muitas relativas ao posicionamento do partido no dia a dia, ali no Congresso Nacional, né? Eu tive que muitas vezes explicar a importância do PSD no centro pragmático, ali um partido que efetivamente busca o diálogo e a busca, de fato, de consenso ali. Essa foi uma pergunta que me fizeram bastante. E em 2022, especificamente, foram eleições muito polarizadas, né? E eu não escapei disso. E por diversas vezes eles me perguntavam sobre o meu posicionamento, ainda que a minha eleição fosse aqui no âmbito municipal, né, estadual, porque para quem está me escutando e não sabe, deputada distrital é como se fosse um combo de funções aplicadas à vereança e ao deputado estadual. Então, por diversas vezes eles me perguntavam e eu me posicionei de maneira muito clara e coerente com o que eu acredito. Eu defendo mais mulheres na política. Então, eu, desde já, coloquei o meu posicionamento a favor, né, da então candidata Simone Tebet, mas eles ali insistiam em saber o meu posicionamento no segundo turno, e isso sempre gerava um momento de muita ansiedade, porque diversos personagens ali estavam envolvidos. Mas graças a Deus eu me saí bem e sempre me posicionei dentro do possível, né, de maneira objetiva, direta e a favor da democracia. Débora, você, como cidadã, você pertence a várias entidades aí no Distrito Federal, que eu sei. Como que essas entidades, que tipo de receptividade você teve frente à sua campanha dessas entidades? Te ajudaram? Eu acho que a gente tem avançado muito no tocante ao incentivo de mais mulheres na política, mas a gente ainda está caminhando a pequenos passos, né? Quando eu avisei a todos sobre a minha opção de me candidatar, primeiro foi um susto. Como assim, Débora? Você vai se jogar na vida pública? Falei, sim, a gente está precisando de mais mulheres na política e de mais mulheres na política na linha de frente, né? Eu tenho aqui, com os movimentos que eu faço parte, muito da bagagem acadêmica, dos estudos, da pesquisa, mas a minha realidade prática me mostrou que era preciso mulheres encorajadas e que aceitassem essa missão. Então, os movimentos, as mulheres com quem eu convivo, elas puderam compartilhar muito da minha campanha, me apoiaram dentro das possibilidades e eles foram, na verdade, essenciais, inclusive, para a formação da minha pauta política, né? Porque eu entrei na política com um objetivo inicial muito claro, de dar voz e vez para as mulheres. Então, e também com uma responsabilidade de honrar esses movimentos os quais eu faço parte, né? E a minha ideia é que realmente a gente possa fortalecer essas redes de mulheres, que eu acho que é o caminho, um dos caminhos para que a gente possa ter cada vez mais mulheres na política. Você falou assim de passagem que a política parlamentar do Distrito Federal é quase um combo, porque não existe vereadores, é verdade. Não existe Câmara de Vereadores em Brasília. Então, o deputado estadual, a cargo ao qual você concorreu, ele faz, às vezes, também de vereador, é isso? Você poderia explicar? Porque o resto do Brasil, provavelmente, muitas companheiras vão querer saber essa particularidade do Distrito Federal. Claro. O Distrito Federal ele tem uma peculiaridade nesse âmbito político, né? Aqui não é um estado, é um distrito. Nós temos a capital, que é Brasília, e temos regiões administrativas. Aqui não há a figura do vereador, tampouco de deputado ou deputada estadual. Aqui nós temos a figura da deputada distrital, do deputado distrital, que acaba convergendo, né, especificidades relativas
a cargo de vereança e ao cargo de deputado estadual. Brasília, ela foi criada, ela está prevista na Constituição Federal e ela nasceu de uma missão muito específica. A gente foi criada basicamente para ser a capital do Brasil. Então, existem algumas regras específicas que aplicam tão somente aqui no Distrito Federal, e essa questão voltada ao número de representantes, né, se aplica diretamente. Então, aqui a gente tem, fora a Câmara dos Deputados, né, a gente tem 8 representantes na Câmara dos Deputados, e temos somente aqui a Câmara Distrital, que é formada por 24 cadeiras. Uma delas eu disputei, infelizmente não ganhei. Na verdade, eu não digo isso porque eu acho que quando uma mulher se candidata, ela nunca perde. A gente sempre sai maior do que a gente entrou. E eu entendi também a derrota como um lugar de referência e não de permanência. E digo isso também como um incentivo a todas as mulheres que me escutam. Eu sou muito verdadeira no que eu digo. Não é fácil, é um desafio realmente imenso, que exige muita seriedade, muita convicção, preparo, mas também é uma responsabilidade que nos orgulha. É uma escola que nos faz maior. E nessa escola, qual foi a bandeira que você defendeu? Alda, minha primeira campanha política foi assim... eu sou uma apaixonada por política e uma grande estudiosa, sempre estudei muito. Então eu queria abraçar o mundo, mas esse não é o caminho. Você, mulher que me escuta, não faça isso. Não dá para abraçar o mundo. Inclusive, pude ter a honra, né, de me aconselhar também, junto com a Alda, com a Ivani, que de maneira muito brilhante me encaminharam nesse sentido. Débora, você tem que escolher ali bandeiras específicas. Então, nesse processo, eu busquei ouvir o meu coração e ouvir o que mais ressoava dentro da minha caminhada política e busquei me aliar a 3 eixos temáticos, né? Por óbvio, a questão dos direitos das mulheres, muito focado no combate a qualquer forma de violência, seja ela doméstica, seja ela física, psicológica ou política. Também ainda no âmbito dos direitos das mulheres, eu foquei muito na autonomia financeira e no acesso dessas mulheres ao mercado de trabalho. Aí eu faço uma referência especial à Ivani, que foi uma das minhas mestres na introdução aí do empreendedorismo feminino, que eu costumo dizer, na verdade, que é um incentivo às mulheres donas dos seus próprios negócios, que é um dos caminhos, né, para autonomia financeira e também para a redução de ciclos da violência. E também uma pauta muito voltada para as mães solos, né? Porque eu entendi que essa é um problema, de fato, que a política pública ela precisa ter um olhar mais apurado, uma vez que a gente tem aumentado cada vez mais o número de mães solos. Então, dentro desse eixo temático mulheres, eu busquei focar nessa autonomia, no respeito, na liberdade da mulher de fato ser o que ela quiser ser. Só que sair dessa hipocrisia, você pode ser o que você quiser ser, mas não tem oportunidades. Então, eu busquei pensar em políticas públicas voltadas para maior respeito e dignidade dessas mulheres. O meu outro eixo temático é muito voltado ao desenvolvimento sustentável, né? A economia sustentável, a economia verde. Eu acredito que não tem como a gente falar de qualquer futuro se a gente não cuidar do nosso presente. Então, eu busquei muito estudar e sigo estudando e me aprimorando nessa pauta voltada à economia verde, à transição energética e à inovação de tecnologias que possam tornar o Distrito Federal e também o Brasil um país mais próspero, mas também sustentável, né? E, por fim, o meu eixo temático voltado à saúde mental. Eu não sei se vocês e quem me escuta acompanha, de acordo com o último estudo da OMS, o Brasil ele liderou o ranking de pessoas ansiosas ou com algum tipo de transtorno voltado para a saúde mental. Então, isso tocou muito meu coração e durante as minhas andanças na campanha aqui no Distrito Federal, eu conheci uma jovem no auge dos seus 14 anos que tinha o mesmo nome que o meu, Débora, e ela, assim, uma situação de desigualdade absoluta, onde ela não tinha recursos, ela não tinha
acesso a remédios, acesso a médicos, acesso ao hospital, e a realidade que eu havia ali dentro da sua casa era uma mulher zumbi, né? Onde ela simplesmente recebia medicamentos ali sem nenhum tipo de orientação ou auxílio psicológico ou psiquiátrico. Aquilo mexeu muito comigo, porque pessoalmente eu já passei por algumas questões voltadas à ansiedade e eu acabei querendo transformar isso numa pauta que mais pessoas pudessem ter consciência de que a saúde mental também importa, né? Então, são esses os meus eixos. E só para finalizar aqui, que quando eu disse sobre o desenvolvimento sustentável, eu acabei não fazendo menção à preservação do cerrado, que sem dúvida é uma pauta essencial para mim, Débora, aqui, política. E eu não sei se todas vocês também que me ouvem sabem que o cerrado hoje ele é considerado a maior caixa d'água do país, aqui nascem as maiores nascentes, né? Então, a gente precisa ter um olhar mais apurado e mais atencioso também sobre a preservação do meio ambiente. Débora, você não conseguiu ser eleita dessa vez, infelizmente, mas isso te dá coragem para continuar a caminhada e tentar de novo? É Ivani, assim que você se vê no futuro? Ivani, eu posso, sem falsa modéstia, dizer que eu não sabia o quão corajosa eu era até antes de enfrentar uma campanha eleitoral. A gente se colocar na arena política, de fato, exige muita coragem e muita determinação. Mas eu sou formada em Relações Internacionais e em Direito. Mas, de fato, foi na política que eu encontrei o meu servir. Eu acredito que na política eu posso, de fato, ser um fator de soma e mostrar para essa juventude também que está chegando por aí que a política ela pode ser diferente daquilo que a gente imagina. Eu sei que está todo mundo cansado e um pouco desestimulado, mas eu sou aquela pessoa que está aqui vibrando e falando, galera, não vamos desistir, a política é importante. E enquanto eu sentir esse pulsar no meu coração, podem ter certeza que eu seguirei caminhando com o objetivo de deixar esse caminho também mais leve, né? Que não precisa ser pesado para as mulheres que vierem depois de mim. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, a política sim faz parte do meu passado, faz parte do meu presente e, se tudo der certo, fará parte do meu futuro, se Deus quiser. Maravilha. Ótimo. Não, você realmente é muito querida e eu acompanhei um pouco a campanha que você fez aí em Brasília e realmente você se dedicou com determinação, com coragem, com vontade e eu sei que isso é você, Débora, pelo que eu conheço, isso é você. Então, você vai ter sucesso. Pode contar com isso, viu? E terá o nosso apoio sempre que você precisar. Que bom você, Débora, e ter certeza de que temos uma companheira preparada, madura, com clareza política e, acima de tudo, com vontade de continuar na política. O seu caminho, com certeza, você já abriu na eleição passada, você vai trilhar esse caminho, que eu desejo muita luz, muita proteção, e gostaria de perguntar se você tem algo mais para dizer que nós ainda não perguntamos. Bom, eu quero primeiro agradecer imensamente essa oportunidade de dar essa entrevista em um ambiente tão acolhedor, né? Saudando aí a força feminina. Eu tenho plena consciência e convicção do tanto que você, Alda, a Ivani, batalharam e seguem batalhando por todas nós nessa seara de mulheres na política. Então, eu honro imensamente cada uma de vocês. Quero também registrar que a opção pela vida pública, ela faz muito sentido para mim a partir do olhar de que eu me considere um fator de soma nessa caminhada, né? Então, também me considero uma aprendiz, fiz o meu nascimento político, eu me filiei ao PSD, apesar de acompanhar profissionalmente o PSD ao longo desses últimos anos, eu me filiei tão somente
em 2022 para me candidatar, né? Onde eu fiz ali, de fato, o meu nascimento político, que por mim foi muito festejado. Então, assim, de maneira... Normalmente as mulheres, quando elas têm esse despertar, elas têm um despertar e aí então procuram um partido. No meu caso, eu já estava nessa estrutura e quando eu decidi me candidatar, de fato, em nenhum momento eu pensei em qualquer outra opção, porque o PSD, eu me sinto parte do PSD, eu me sinto parte da construção desse partido e faço votos que, de fato, essa relação se estreite e que a minha caminhada política seja longa e vitoriosa dentro desse partido, que, como eu já disse e repito, ocupa um lugar muito especial no meu coração. E deixo aí um recado, né, para as mulheres que estão me escutando. Nem sempre a decisão da gente dizer sim à política é fácil. Vai ter medo, vai ter angústia, mas é possível, né? A gente pode se conectar e é como um trabalho. A gente tem que ter convicção do que a gente quer, né? Ter convicção da nossa pauta e seguir em frente. Nem sempre vai ser fácil, mas pode ter certeza que é muito grandioso a gente se perceber como instrumento e como um fator de soma na construção mesmo de políticas públicas e na construção, como no meu caso, de um Distrito Federal mais próximo daquilo que eu acredito, né? Valorizando aí a nossa cidade, a nossa capital, e que mais mulheres, de fato, despertem para a política, porque tem uma frase muito conhecida que dizem que quando uma mulher entra na política, muda-se a mulher. Mas quando muitas mulheres entram na política, muda-se a política. Então, para finalizar aqui, eu deixo um chamado mesmo para que todas essas mulheres que estão me escutando, elas sintam a verdade, a coerência de se defender uma pauta de mais mulheres na política, entendam a razão disso e se coloquem à disposição dentro das suas possibilidades, sem esquecer da importância de se viver também uma vida partidária, né? De reconhecer que o partido ele não tem que ser visto só em época das eleições. A escolha partidária ela deve ser vista e deve ser trabalhada para que a gente possa, de fato, pavimentar um caminho aí estruturado. Débora, eu ouvindo você falar sobre as suas bandeiras, quando você candidatou a deputada distrital de Brasília, eu já fiz um mapa mental. Você sabe, em poucos minutos, você discorreu a maioria dos problemas a serem enfrentados no Distrito Federal. Então, eu pensei para você, governadora, você vai ser deputada, mas objetivo, pelo menos no meu mapa mental, governadora, porque você está preparada. Parabéns, muito obrigada por esses momentos que você nos deu. Você vai para os anais do partido e você vai poder usar também o que você disse, o que o pessoal vai trabalhar. E eu, da minha parte, fico muito feliz e agradecida a você. E agora a Ivani encerra. Excelente, Débora. Você transmite exatamente o que a gente sente de você. Você é isso, preocupada, comprometida, focada. Você realmente sabe o que quer. Isso é uma vantagem para qualquer mulher que se disponha a ser uma figura pública. Então, parabéns, sucesso. E logo, logo eu estou aí para a gente se encontrar. Um grande abraço e obrigada. Um beijo muito grande para vocês. Prazer imenso.